Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Sidney e nós vamos para a nossa aula número 2, a parte 2 da aula sobre o livro Aula Nota 10, Técnicas para Melhorar a Gestão da Sala de Aula, do Doug Lemov, né? Nesse livro é o livro, a versão 3.0, né? O livro Aula Nota 10, do Doug Lemov, oferece, então, uma visão abrangente sobre como criar uma sala de aula eficaz e envolvente. Na primeira aula, nós focamos nos 5 princípios, né, que se inicia o livro, e agora eu vou fazer uma explanação geral como um todo das técnicas, porém, eu não vou falar de técnicas especificamente, porque são 63 técnicas. Eu irei falar assim, tipo, das principais, da ideia geral de como que o Lemov, né, ele fez a escolha, né, ele e a equipe dele eles fizeram a escolha, né, dessas técnicas, e como que elas podem impactar as aulas do professor e como que isso pode cair no concurso para vocês, tá bom? Mas, após, então, tem a aula um. Se você não assistiu a aula parte um, é importante você começar pela parte um. Essa é a parte 2 e após esta aula, eu irei liberar para vocês resumos de cada técnica. Então, vocês receberão mapas mentais aí das 63 técnicas. Então, é importante você assistir a aula parte um, a aula parte 2 e depois acessar esse material complementar que eu irei disponibilizar para vocês, para que vocês possam, de fato, fazer um estudo aprofundado deste livro que é tão importante para os professores, para uma boa gestão da sala de aula, técnicas que com certeza irá empoderar o professor no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Então, nesta obra, o Lemov ele explora essas 63 técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, abordando temas como fundamentos da excelência, técnicas de gerenciamento, engajamento dos alunos, construção de relacionamentos positivos. O autor apresenta estratégias práticas e princípios fundamentais para ajudar os professores a maximizar o potencial de aprendizado de seus alunos. É um ponto importante que vale a pena destacarmos aqui que esse uma bibliografia que faz parte do processo seletivo da SEDUC-SP e fez parte também do concurso, né, do ano 2023 da SEDUC-SP. Bom, vamos lá então para esse apanhado. Eu separei 10 tópicos principais dessa vez para falar um pouco de maneira geral então dessas técnicas para vocês. Vamos lá então. O primeiro ponto que eu separei aqui para vocês é fundamentos da excelência, tá? Deixa eu só arrumar aqui, tá tudo certinho, belezinha. Fundamentos da excelência na sala de aula. E eu trouxe aqui alguns tópicos sobre esse ponto importante, então, que o Lemov ele vai abordar ali no seu livro. Então, primeiro, estruturação cuidadosa. O autor, então, enfatiza a importância de estruturar e planejar cuidadosamente as aulas para maximizar a aprendizagem dos estudantes, tá? E aí nós temos também os princípios eficazes. O que seria isso? O autor ele vai explorar os princípios e fundamentos que sustentam a aula eficaz. Então, ele vai fornecer uma base sólida para o ensino e planejamento detalhado. Então, a obra ela destaca a necessidade de um planejamento detalhado para garantir que cada momento da aula ela seja aproveitada ao máximo. Então, são 3 pontos importantes aí dos fundamentos da excelência na sala de aula, que é estruturação cuidadosa da aula, princípios eficazes e planejamento detalhado. Então, um exemplo disso seria a ênfase do autor na importância do planejamento cuidadoso das aulas, e isso vai incluir, então, a definição de objetivos claros e a seleção de estratégias instrucionais adequadas. Continuando, então, o próximo tópico, o tópico de número 2 que eu selecionei para vocês, são as técnicas de gerenciamento da sala de aula. E aí, eu separei 3 tópicos importantes para vocês, que é estabelecer a cultura positiva,
Então, o Lemov ele apresenta técnicas para criar uma cultura de sala de aula positiva e eficiente, promovendo um ambiente propício à aprendizagem. Lidar com comportamentos disruptivos, tá? Então, o autor ele vai oferecer estratégias para lidar com comportamentos disruptivos, mantendo o foco na aprendizagem e promover participação, ou seja, são apresentadas técnicas para incentivar a participação de todos os alunos, garantindo um envolvimento ativo na aula. Um exemplo disso pode ser a técnica de contagem regressiva. Então, ele utiliza, que é utilizada para recuperar a atenção dos alunos. E como que isso funciona? Então, o professor inicia uma contagem regressiva silenciosa e, a partir de um número específico, incentivando os alunos a retornarem ao foco para a aula, tá bom? Esse foi o tópico 2 que eu separei para vocês. Já no tópico 3, nós iremos falar sobre o engajamento dos estudantes. Ele fala muito sobre o que é importante, para que serve é, isso ser importante, por que que, qual que é o objetivo, né? Por que servem as técnicas, né? O que nós queremos? Logicamente que ter aulas mais motivadoras e os alunos estarem mais engajados, tá? E aí, um tópico ali é a relevância do conteúdo. Então, o Lemose ele oferece sugestões para tornar o conteúdo relevante e interessante para os alunos. E, com isso, vai aumentar o seu engajamento, tá? Interações significativas. O autor ele vai explorar técnicas para criar interações significativas entre professor e alunos, então promovendo uma aprendizagem mais profundo e despertar a curiosidade. Então, são apresentadas estratégias para despertar a curiosidade dos alunos, incentivando, por exemplo, a explorar e questionar o conteúdo. Um exemplo é, disso seria o uso de atividades práticas e desafiadoras. Então, tipo de atividade, né? Debates estruturados para incentivar a participação ativa dos estudantes e estimular o pensamento crítico. Tá? O próximo tópico é a construção de relacionamentos positivos, tá? E aí nós temos três, né, eu coloquei três subtópicos sobre isso, que é empatia e conexão, né? Que o Lemov ele enfatiza a importância de estabelecer relacionamentos positivos e respeitosos com os alunos, demonstrando empatia, é, criando conexões significativas, tá? Conhecer personalizada. Então, ele vai focar muito nessa ideia do feedback personalizado, né, do trabalho personalizado com o estudante de acordo com suas necessidades. Então, para isso, você tem que ter um ambiente de respeito. Então, são apresentadas técnicas para criar um ambiente de respeito mútuo, onde os estudantes se sintam valorizados e seguros para participar. Um exemplo pode ser o estabelecimento de momentos diários para interações individuais com os estudantes, né, permitindo ao professor conhecer os seus interesses, suas preocupações e também necessidades, demonstrando assim um genuíno interesse e apoio. Outro tópico que eu separei para vocês é desenvolvimento de capacidade de questionar, tá? E nesse tópico eu coloquei três subtópicos que são: o primeiro, perguntas eficazes. Então, o Lemov ele explora técnicas para aprimorar habilidades de professores e a fazerem, né, perguntas eficazes e desafiadoras, tá? Clareza nas perguntas, outro ponto importante que ele vai focar bastante. Então, ele enfatiza a importância de formular perguntas claras e bem estruturadas para promover o pensamento crítico e participação ativa. Então, são apresentadas estratégias para promover a criação a participação, né, de todos os estudantes durante as discussões em sala de aula, tá? E qual seria um exemplo para ilustrar
esse tópico. O uso de perguntas abertas e provocativas, tá? Que estimulem a reflexão dos estudantes, que promovam discussões mais profundas sobre o conteúdo abordado. Outro ponto importante aqui, que eu acho que eu pulei, eu apertei aqui sem querer e andei pulando aqui, mas tudo bem, que vocês pegaram aqui. Vamos para o próximo, que é o feedback construtivo, tá? Fica meio complicado aqui, às vezes, controlar todas as telas de gravação e um monte de coisa. Acho que eu estava falando aqui e não foquei que tinha passado um slide a mais, mas tudo bem. Vocês pegaram ali a tela do slide, né? Feedback construtivo. Dentro desse tópico de feedback construtivo, eu separei três para vocês também, que é o feedback contínuo. Então, o Lemov ele aborda a importância do feedback contínuo específico para o progresso dos alunos, clareza e encorajamento, né? O autor ele apresenta técnicas para fornecer feedback construtivo de forma clara e encorajadora. Então, é importante o professor ter esse olhar para o estudante, ele tem que valorizar os progressos do estudante, tem que encorajar o estudante, não punir o estudante mesmo no erro. Portanto, saber trabalhar o erro, saber fazer ali a reflexão para que o estudante possa também aprofundar as suas aprendizagens, e mesmo nas respostas bem construídas, para que elas sejam críticas, né? Para que o estudante consiga desenvolver a habilidade crítica, entre outras habilidades, né, que o professor tiver como foco ali durante aquele processo de aprendizagem. E aí nós temos o aprimoramento da aprendizagem. Então, são discutidas estratégias para usar o feedback como ferramenta de aprimoramento de aprendizagem. Um exemplo que eu deixei aqui para vocês é fornecer aos estudantes comentários específicos de orientações claras sobre o seu desempenho. Então, identificando pontos fortes, áreas que precisam progredir em sua aprendizagem. Outro ponto importante aqui é os recursos visuais e multimídia, tá? Um ponto interessante. O livro, mas vai falar para mim, mas o foco do Lemov é falar de recursos visuais, multimídia e etc. Mas aqui nós estamos falando do poder visual. Então, ele discute estratégias para promover, né, aproveitar, tá, o poder dos recursos visuais da sala de aula. Então, tornando as informações mais acessíveis, e envolventes. E, logicamente, e daí você pode pensar numa multimídia eficaz, mas não precisa ser, logicamente, você não vai precisar só de tecnologia, eu estou falando de recursos visuais, você pode fazer isso na lousa, num cartaz, né, entre outras inúmeras ferramentas. Eu estou utilizando esse exemplo aqui da multimídia, por exemplo, né, como utilizar a multimídia de maneira eficaz, apoiando o ensino e a aprendizagem. E também a acessibilidade, outro ponto importante. Então, são apresentadas abordagens para tornar as informações visuais mais acessíveis a todos os estudantes, né, considerando diferentes estilos de aprendizagem. Então, exemplo, uso de gráficos, imagens, vídeos, infográficos para ilustrar conceitos complexos, né, tornando-os mais acessíveis e também facilitando a compreensão dos estudantes, tá? Outro, opa, outro ponto que eu separei para vocês é a organização e estruturação das aulas. Então, aqui nós temos clareza e coesão. O Lemov ele vai focar bastante, ele vai apresentar técnicas para organizar e estruturar as aulas de forma clara e coesa, facilitando a compreensão dos alunos. Rotinas eficientes. Então, o autor explora abordagens para estabelecer rotinas eficientes, otimizando o tempo de instrução, transições suaves. Então, são discutidas estratégias para planejar transições suaves entre as atividades, mantendo o fluxo da aula. Nós estamos falando aqui, ó, de gestão de sala de aula.
Um exemplo seria estabelecer a rotinas claras no início e no final das aulas, permitindo que os alunos saibam o que esperar e reduzam a desorganização e a perda de tempo. Bom, gente, por exemplo, o professor ele vai lá, o professor de educação física, ele vai levar os seus estudantes lá para a quadra. Antes, antes de ir para a quadra, ele já tem que ter ali o cronograma muito bem feito, né? Ele já tem que explicar dentro da sala de aula o que os alunos vão lá, como será organizada a saída, a chegada até lá. Quando eles chegarem lá, eles vão fazer uma roda, um círculo, qual será a atividade, o que eles terão que fazer. Porque se ele tentar explicar lá, o ambiente é muito mais aberto, eles vão ficar desconexos. Então, tem que ser uma rotina bem organizada. Estou dando um exemplo de uma aula de educação física, mas existem inúmeros exemplos dentro das nossas, dentro e fora da sala de aula, dependendo do momento, tá bom? Outro ponto aqui, opa, é, deixa eu arrumar aqui certinho, se meus slides estão certos, né? Certo para você. Desenvolvimento profissional e contínuo. Então, aprimoramento constante, o Lemov ele destaca a importância do desenvolvimento profissional contínuo dos professores, incentivando a busca por aperfeiçoamento. Aí você pode procurar comunidades de prática, né? Então, participação em comunidades de prática, como formar trocar, né? Como trocar experiências, formar grupos para essas trocas e aprender com os colegas. Feedbacks de pais, então são apresentadas estratégias para buscar utilizar o feedback de colegas como ferramenta de crescimento profissional. Aí, então, o exemplo seria a participação em grupos de estudo, workshops, conferências educacionais para aprender com outros profissionais, trocar experiências e explorar novas abordagens de ensino. Outro tópico importante que eu acho que vale a pena nós discutirmos é a diferenciação institucional. O Lemov ele fala muito sobre isso e é focar no que nas necessidades individuais dos estudantes. Ele explora estratégias para diferenciar, né, a instrução, né, de acordo com as necessidades individuais dos alunos, né, reconhecendo a diversidade na sala de aula. Também sobre estilos de aprendizagem, ele vai discutir a importância de identificar e atender aos diversos estilos de aprendizagem, adaptando as abordagens de ensino. Outro ponto também é o suporte personalizado. Então, você tem necessidades individuais, estilos de aprendizagem e suporte personalizado. Então, são apresentadas técnicas para oferecer suporte adicional ou desafios adequados, né, maximizando o crescimento acadêmico de cada estudante. Um exemplo seria a utilização de tarefas com diferentes níveis de complexidade, né, para atender às diversas habilidades dos alunos, em uma aula de matemática, né, sobre frações. O professor ele pode oferecer diferentes conjuntos de problemas, né, cada um adaptado ao nível de proficiência dos seus estudantes. Outro ponto aqui, então, agora o último tópico é a conclusão. Então, o impacto, né, do livro, né, Aula Nota 10 na nossa vida, na vida dos professores, né, que estão aí nas salas de aula, dos gestores, dos formadores, dos coordenadores, né, o que nós poderíamos levar, né, para as reuniões pedagógicas, né, como nós transformarmos aí o nosso ambiente educacional. Bom, princípios fundamentais. Então, ele vai abordar técnicas de ensino eficazes, né, com motivação social, construção de relacionamentos, clareza, consistência, feedback. Um ambiente de aprendizagem tem que ser positivo, estruturado, seguro e respeituoso. A aplicabilidade é recurso valioso, então, para os professores de todos os níveis de disciplinas. Então, esse livro ele pode ajudar os professores de mais variados níveis aí do ensino e o resultado esperado. Então, salas de aulas mais eficazes e envolventes, alunos atingindo o seu potencial máximo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte número 2 da aula. Eu fiz uma abordagem aqui nas ideias centrais das técnicas.
São 63 técnicas. Uma aula para explicar todas elas seria muito, muito demorado. Mas o que que eu fiz para vocês? Então, no link abaixo aqui, vocês irão encontrar os links para vocês acessarem o resumo de todas as técnicas, tá bom? Eu fiz em agrupamentos de materiais ali. Quando vocês clicarem no link lá, vai ter, por exemplo, do 1 aos técnicas do 1 ao 6, depois do 7 ao 12. Eu fui agrupando lá de acordo com como estava dividido no livro, tá bom? Aí eu fiz um material e disponibilizei para vocês. Sugiro que vocês acessem, porque daí vai fazer todo sentido. Então, o que você tem que fazer primeiro? Primeiro, assista a aula parte 1, que é muito importante. É uma aula até mais complexa, mais demorada. Depois que você assistir a aula parte 1, você vai bem para a aula parte 2, ok? Depois que você assistir a aula parte 2, você acessa esses materiais para você se aprofundar. E depois que você se aprofundar, você faz os simulados e ainda também tem o quiz desta aula para você. Eu tenho certeza que com esse roteiro de estudo, você vai ficar craque aí nos conteúdos, nos conhecimentos do livro Aula Nota 10, do Douglas Emove, mas de coração, eu falo para vocês, se você não tiver tempo agora, ler o livro na íntegra, devido aí à data próxima aí do processo seletivo, não tem problema, mas no momento oportuno, se você não tem ainda, adquira esse livro, leia esse livro, estude esse livro, porque ele pode ser um livro aí, pode ser um diferenciador na vida de vocês enquanto professores. Vou parar a minha apresentação aqui, então. Agradeço desde já. Confiram a descrição desta aula, que eu tenho certeza que os recursos que estão disponíveis para vocês irão fazer com que potencializem mais a aprendizagem de vocês. Não deixe de seguir nas redes sociais também, @prof. Sidney Nicolete, com demudo 2 no final. E eu te vejo lá e também te vejo nas próximas aulas. Deixa seu like se você gostou, seu comentário, compartilha com os colegas e até a próxima. Fui!